Bom dia, eu vou continuar o vídeo de ontem, que deu uma queda aqui, tá? Então eu vou repetir todas as informações. Simbiose, tá? A simbiose espiritual segue o princípio da biologia. É uma troca equivalente, porém na obsessão existe uma troca entre o obsediado e o obsessor. Então geralmente nesses casos o obsediado também compactua com tal ato. Então existe dentro desse contexto a simbiose entre espíritos. Deixa eu abaixar um pouco aqui. Espíritos com encarnados, certo? É muito comum em médios que atendem seus pedidos com uma troca muito interessante. Estes seres recebem alimento, que são as energias vitais, tá? Sendo claro que nem sempre os médios dessa situação sabem que são seres das regiões abissais ou regiões umbralinas, tá? Então às vezes o médico que trabalha com esse tipo de situação, ele não tem consciência de que são seres umbralinos que estão se alimentando das energias vitais dele, tá? Então quando se faz um trabalho mediúnico sem um preparo real, ou quando age através dos seres que praticam simbiose, automaticamente ocorre a sucção das energias que estes seres precisam se alimentar, tá? A sucção dessas energias é feita principalmente do nariz, boca, ouvido e peito. Este se nutre dessas energias vitais da mesma forma que nós nos alimentamos. Nessa condição ocorre uma troca tão íntima que a mistura é muito íntima, ocorrendo que neste caso pode-se ocorrer a perda da identidade. Isso pode ocorrer também na situação da esquizofrenia, bipolaridade, e doenças degenerativas, tá? Tendo uma confusão. Então, sendo uma condição antiga de ligação íntima de vidas, os indivíduos tornam-se dependentes um do outro, onde pode ocorrer que dentro de uma possível retirada deste ser, o encarnado pode sentir tanta falta do obsessor, certo? Que da mesma forma como um usuário de drogas, tá? Causando transtornos e possivelmente a morte também. Por isso a retirada desse obsessor deve ser feita por etapas, certo? Nenhum quadro obsessor, devemos entender, deve ser retirado a grosso modo. Nenhum quadro obsessor deve ser retirado como se ele fosse de fato um inimigo. Primeiramente, devemos ter compaixão por esses seres, tá? Então, quando eu realizo um trabalho apométrico, esses seres eles são retirados da melhor forma possível. Primeiramente, diálogo. Primeiramente, recolhimento. Para se caso ele insista, aí são tomadas outras medidas, tá? Agora eu vou falar sobre o parasitismo. Essa condição é muito complicada, pois a retirada da energia é direta, tá? Podendo estar encarnado ou desencarnado. O espírito pode sim sofrer por essa enfermidade, mesmo estando do outro lado. É uma extração de energia inconsciente, onde o obsessor fica próximo da vítima por sintonia, retirando assim sua energia, retirando as energias vitais, causando estafa, desânimo, cansaço, etc. Quando o ser se torna um obsessor parasita, ele se torna um viciado em roubar a energia do outro, tá? Em alguns casos não sabe que nem que desencarnou, ele não sabe que morreu, tá? Então ele também é vítima dele mesmo. Alguns parasitas eles são usados por entidades do umbral com maior poder de domínio, atuando na retirada de energia em massa posta na aura das pessoas. Isso é muito comum acontecer. Seres parasitas em locais onde se encontra baixa emocional, cognitiva, certo? Então por isso que eu até falei sobre a questão do carnaval, para as pessoas ficarem um pouco mais descansadas, um pouco mais resguardadas, tá? Porque o parasitismo é sério nessa época.
Então, como qualquer outra obsessão, o hospedeiro dessa situação pode até morrer, certo? Até a viciação faz com que muitos seres humanos vivam através da exploração dos outros. Então é uma coisa muito interessante, porque você pega um chefe, um pai, uma mãe, outra questão qualquer, que gosta de sobressair sobre o próximo, então ele tem a tendência parasita. Então com certeza essas pessoas têm entidades que parasitam para domínio do próximo, e eles fazem o mesmo por sintonia, tá? Então os obsessores, eles fazem isso para enfraquecer o obsediado, para enfraquecer a pessoa, certo? Diminuir o seu poder de ação. Então fazendo com que o enfermo fique de uma hora para outra até debilitado, fica doente, de cama, cansado, tá? Então o parasita deve ser deve ser separado, no caso da vítima, tratando e caminhando dessa situação dolorosa, porque entenda como um viciado. O viciado ele é um enfermo, ele é um doente. Então ele está passando por uma enfermidade séria. Então devemos retirar ele com compaixão. É lógico que se ele persistir, se ele continuar de todas as maneiras pacíficas, ele não quiser o osso, por assim dizer, as atitudes terão que ser outras, certo? Isso fala no contexto de limpeza, no resgate do umbral, onde seres estão ali, vem a equipe ajudar e tal. Então tudo tem uma questão em cima disso tudo, tá? Agora eu vou falar sobre o vampirismo. O vampirismo é um termo muito comum que se é usado, que possui a condição de drenar a energia do próximo, de forma consciente ou inconsciente, provindo de questões profundas de ligações energéticas. Se vocês repararem, todos os quadros obsessores têm a questão da ressonância, da ligação energética, da afinidade, tá? Então essa situação lhe deixa cansado e disposto após algum tempo de contato, como se a energia tivesse sido drenada. Isso é uma questão de vampirismo inconsciente, drenando a energia de que está à sua volta. Quando digo inconsciente, não quer dizer que faça sem querer, ou é somente afinidade com as energias umbralinas, onde que por muito tempo foi um ser malevolente e por afinidade ele possui essas memórias mentais e personalidades, tá? Uma pessoa, quando ela é vampira, geralmente ela tem afinidade com a malevolência, certo? Mas às vezes isso está tão impregnado na sua energia, está tão impregnado nos seus contatos, nas suas memórias, nas suas personalidades, nos seus mentais, que ele acaba por fazer isso sem querer, tá? Então nem sempre pessoas vampiras são pessoas negativas. Às vezes ela só precisa ser tratada, tá? Quando ela é tratada, é recolhida as memórias, recolhidas os mentais dela, é recolhido as personalidades dela, feito um trabalho de limpeza, de corte kármico. Então ela vai, no decorrer, de forma gradual, ela vai deixando de ser uma pessoa tóxica, tá? A gente tem que entender antes de chamar o próximo de vampiro, tem que ter um conhecimento sobre isso, que às vezes a pessoa não faz por maldade. Claro que a maioria faz por inveja, por elementares negativos, né? Por inveja, por raiva, por qualquer outro sentimento baixo, que acaba por gerar e atrair elementares negativos e forma os pensamentos e forma os sentimentos negativados, tá? Então eles agem por drenar as energias que não possuem, tá? Então geralmente quando uma pessoa vampira, um obsessor vampiro, ele retira aquilo que ele não tem dentro dele, porque ele sente falta daquilo. Eu acho que deve ser retirado na dor, tá? E acha que para suprir, ele retira através da dor. Porém, ele está tirando não está tirando nem o que ele não tem, ele está tirando o que ele já possui, só que ele não compreende, tá? Por isso que é uma questão delicada de se trabalhar, pois nem sempre possui consciência do que fazem, podendo ocorrer a possessão gerada por vampiros desencarnados, podendo ser também corpos astrais de pessoas vivas, tá? Às vezes a pessoa ela dorme e vai para regiões umbralinas, ou sonha que viu um parente, que viu isso e aquilo, e ela está vampirizando sem consciência alguma, tá? Então, ou
pode ocorrer também as pessoas que já desencarnaram, tá? As pessoas que já morreram, que usam dessas energias para manter seus corpos vivos quando estão mortos. Então, quando a pessoa ela vampiriza no astral, ela quer, na realidade, sugar ectoplasma, energias vitais ou qualquer outro nome que se dê para manter a sua juventude. E aqueles que morreram por apego ao corpo, eles querem manter o corpo mais conservado. Por isso que não sei se alguns de vocês já viram casos de corpos assim, retirar para ver se a alçada tá tranquilo, e o corpo ainda tá ali meio que intacto, chega meio estranho, então larga mais tempo lá. É isso que acontece, a pessoa lá vampiriza, automaticamente ela drena para manter o corpo dela mais bonito, mais conservado. É algo muito interessante. Um exemplo de seres deste tipo são os íncubos e súcubos, que se alimentam de energia das vítimas, podendo causar enfermidades, entorpecê-las, paralisá-las ou mesmo matá-las, tá? A diferença entre o vampirismo e o parasitismo está na intensidade muito mais amplificada do vampirismo, pois conscientes ou inconscientes sabem o que querem e o que precisam, tá? Todos os espíritos inferiores, ociosos e primários, podem vampirizar ou parasitar mortos e vivos. A gente pensa que somente os encarnados sofrem por vampirismo. É errado pensar assim. Porque eles também vampirizam quando uma pessoa ela vai para o umbral e ela está sendo perseguida, ela está sendo machucada por pessoas que não querem ajuda. Então ela também está sendo vampirizada. Então ela fica sem energia, ela fica sem foco, sem direcionamento e esquece que Deus existe, por exemplo. Então, este caso pode se agravar a tal ponto que uma ligação pode ser criada através dos corpos astrais, certo? Então, os corpos astrais são uma rede de comunicação, não são bem corpos. Então é como se fosse um programa de computadores. Então, alguns desses programas ficam ligados entre o vampiro. Então ele vai drenar até que essa situação seja cortada. Então o chakra esplênico, ele está intimamente relacionado aos fenômenos mediúnicos. É também um grande captador do prana rosa, certo? Do prana ou energia da vitalidade, não importa o nome, mas energia vital. Então pessoas desvitalizadas têm um comprometimento, têm comprometido, no caso, esse chakra, tá? Pessoas que estão muito cansadas, pessoas que estão se consumindo por suas dores, que têm pensamentos diversos de baixo padrão neural, tá? Porque o pensamento, quando ele é baixo, a rede neural ela trabalha muito pouco, então o padrão é baixo. Quando você tem pensamentos salutares, quando você estuda, quando você ouve um tipo de música, quando você se abre para certo tipo de conteúdo, você está trabalhando o seu cérebro para que ele trabalhe num padrão alto. Então você vai ficar mais inteligente, mais consciente, mais educado. Então sendo necessária a sua harmonização. Então quando se faz um trabalho com vampirismo dentro da apometria ou dentro de qualquer outra terapia que eu aconselho aos terapeutas, trabalhem bastante o chakra esplênico, tá? Trabalhe bastante, energize esse chakra caso você tenha conhecimento. Então em caso de obsessão do tipo de vampirismo, esse é o chakra afetado, tá? Então é um resumo que eu fiz aqui para que vocês consigam compreender um pouco sobre essas três situações de obsessão, tá? Então assim, o chakra esplênico, energizar, tá? Então nenhuma dessas três obsessões vocês façam a grosso modo. Primeiro vejam se os amparadores estão do lado de vocês. Isso eu digo para os pessoas que praticam terapia espiritual. Sintam, certo? Se esses seres estão de fato com vocês, filtrem para que vocês não passem por simbiose, tá? Porque às vezes vocês são enganados e acontece muito, certo? Vocês caem em hologramas, caem em armadilhas, achando que está fazendo algo e de fato às vezes não está. Então, filtrem o decorrer da vida de vocês. Isso eu falo para as pessoas. Vejam o que está ao redor de vocês, vejam energias que frequentam seus pensamentos, que frequentam, no caso, os seus pensamentos e as suas emoções.
Filtre a quantidade de pensamentos positivos, a quantidade de pensamentos negativos que rodeiam vocês. Filtre o tanto de pessoas negativadas e pessoas positivadas, aquelas que incentivam você a cair e as que incentivam você a levantar. Filtrem tudo isso que vocês daí vão tirar um parâmetro que de alguma coisa está ocorrendo dentro do seu campo, dentro do seu quadro obsessor. O quadro obsessor, ele ataca onde dói, certo? Ele ataca onde você precisa melhorar, tá? E fora que existe a questão dos contratos, a questão dos karmas, a questão de, como por exemplo, eu peguei um caso que não cito nomes, mas a moça, ela foi um papa, certo? E outra pessoa foi uma freira. E ao dormirem, eles iam por cordões energéticos através de portais negativados dentro da sua casa para as regiões umbralinas, tá? E lá eles viviam essa realidade, onde ocorreram abortos, ocorreram outras questões sérias e está trazendo para o físico da pessoa problemas, tá? Então o quadro obsessor é bem interessante, tá? Assim como a pessoa pode ter uma doença no corpo astral e aqui ainda não ter, mas acabar obtendo no decorrer da vida, tá? Então o karma, ele é muito sério, gente. As ligações kármicas, os cordões kármicos precisam ser cortados. Muitos quadros obsessores, eles atacam, eles praticam isso devido à ligação kármica que precisa ser cortada, certo? As personalidades, as memórias, porque personalidade, elas estão ligadas ao mental, então elas conseguem vagar, certo? A memória, ela fica dentro do corpo causal, do corpo mental inferior, mental superior, desses corpos, dessas redes de comunicação, rede de conexão. Então é preciso fazer um tratamento e um recolhimento das memórias, tá? Para que a pessoa consiga ter uma vida mais voltada ao que precisa de fato melhorar e não somente para aquilo que não consegue melhorar. É isso que é interessante, tá? Então, dentro do trabalho que realizo, eu aprendi isso, de que é preciso recolher as memórias, tratar essas memórias, tá? Que ficam muitas vezes em bolhas no umbral, recolher as personalidades e os mentais, tá? Então é isso. Eu espero que esse vídeo lhe sirva para ajudar também, não somente a entender, mas também a tratar as outras pessoas, porque eu sempre tento fazer isso, dar um suporte para quem trabalha com terapia e para as pessoas que estão tentando saber sobre espiritualidade, entender um pouco sobre essa questão, tá? Então tenham um bom almoço, tá? Boa tarde a todos.